Olá, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o recurso de agravo interno. E no final desse vídeo eu vou trazer uma dica super importante para você ter sucesso neste recurso nos tribunais. Então fica comigo nesse vídeo até o final, já dá o seu like, compartilha e comenta aqui se ficou alguma dúvida para que eu possa responder para você. Muito bem, então hoje falaremos sobre o recurso de agravo interno. O agravo interno vai ser aquele recurso que você vai interpor contra as decisões proferidas no tribunal em que o julgador sozinho decide alguma coisa no seu recurso. Essas decisões são chamadas de decisões monocráticas. As decisões monocráticas estão previstas e o legislador expressamente autoriza lá no artigo 932. Então lá no artigo 932 nós teremos um rol ali de hipóteses em que o legislador pode decidir alguma questão do seu recurso, como por exemplo um pedido de benefício, de concessão de benefício da gratuidade de justiça, como também ele pode decidir o próprio recurso, o próprio mérito do recurso sozinho em algumas situações. Então você poderá, contra esta decisão monocrática, interpor o agravo interno contra decisões proferidas pelo relator ou pelo vice-presidente ou presidente do tribunal. Muito bem, então o cabimento do recurso de agravo interno será contra as decisões monocráticas, decisões tomadas por apenas um julgador no seu recurso. Se você estiver diante dessa situação, você poderá fazer uso desse chamado agravo interno. Pois bem, então o cabimento do agravo interno é esse. Algumas formalidades do agravo interno que eu queria falar com vocês. Primeiro, prazo. Qual é o prazo para você interpor o recurso de agravo interno? O prazo segue a regra do CPC que unificou os prazos recursais. Nós sabemos que o CPC unificou os prazos recursais em 15 dias, com exceção aos embargos de declaração, e essa regra não é diferente para o recurso de agravo interno. Então a parte terá 15 dias para interpor o recurso de agravo interno e a parte adversa, quando ser intimada a responder esse recurso, ela também terá o prazo de 15 dias para responder esse recurso. Pois bem, ainda o artigo 1021, que trata sobre esse recurso lá no Código, ele nos dá uma dica importante ali na hora de elaborar este recurso. O que ele fala? Ele fala o seguinte, olha, o agravante deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o agravante, quando for elaborar este recurso, ele não pode copiar e colar, não pode reproduzir uma peça que ele já usou no processo para recorrer dessa decisão monocrática. Ele precisa pegar exatamente os fundamentos da decisão que ele está querendo recorrer e atacar por meio do seu agravo interno. Então, isso é o que a gente chama, a doutrina chama e a própria jurisprudência de princípio da dialeticidade. Ou seja, o agravante precisa impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida e não somente se limitar a reproduzir o recurso ou a petição inicial ou a contestação. Ele precisa recorrer especificamente dos fundamentos dessa decisão. E o artigo 1021 traz essa regra específica para o agravo interno. Tudo bem? Essa é uma formalidade importante que você precisa identificar na hora de for fazer o seu recurso de agravo interno. Ainda sobre as formalidades, mas por outro lado, não a formalidade na hora de você for elaborar o seu recurso, mas sim uma formalidade que o julgador precisa observar quando for julgar. Nós sabemos que o CPC tem uma preocupação muito grande com relação a fundamentação das decisões. Então nós temos, por exemplo, lá o artigo 489, parágrafo 1º, que identifica quais são as situações em que uma decisão será considerada omissa. Ou seja, ele tem uma preocupação bastante grande, o Código de 2015, de impor ao julgador que, ao decidir algo no processo, ele o faça de maneira fundamentada. E aqui no artigo 1021 ele também traz essa regra para o julgador. O que ele fala para o julgador? Ele fala, olha julgador, quando você for julgar o agravo interno, você precisa enfrentar especificamente
os fundamentos do recurso de agravo interno, os fundamentos das razões do agravante, e não simplesmente reproduzir os fundamentos da decisão agravada. Então, se por exemplo você recorrer de uma decisão monocrática tomada por apenas um julgador no seu recurso, que indefere um pedido de gratuidade que você fez especificamente em grau recursal, sob o fundamento A e B, e o julgador, quando for analisar o seu agravo interno, quando o órgão colegiado for analisar o seu agravo interno, ele precisa analisar expressamente à luz daquilo que você trouxe no seu agravo interno, e não simplesmente reproduzir aquilo que o relator ou o julgador decidiu sozinho e sob aqueles fundamentos. Então, não se deve reproduzir somente aquilo que foi decidido no agravo, na decisão agravada. Ainda no agravo interno, a gente precisa ficar atento com o que diz o artigo 1021, parágrafo 4º, que trata sobre multa. O legislador previu expressamente uma hipótese de multa quando o agravo for julgado manifestamente improcedente ou manifestamente inadmissível por uma decisão unânime do colegiado. Então vamos supor que você se deparou com uma decisão monocrática proferida no seu recurso, e contra essa decisão monocrática você verificou que caberia o agravo interno. Interpôs o agravo interno contra aquela decisão monocrática, e aquele agravo interno dá força com que aquela decisão monocrática seja analisada pelo órgão colegiado. O órgão colegiado, ao analisar o seu agravo interno, se ele julgar o seu agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, o Código de Processo Civil autoriza a aplicação de uma multa contra o agravante. Então temos que tomar muito cuidado ao interpor o agravo interno. Nós sabemos também que o STJ tem um entendimento de que essa multa não é automática. Então não é simplesmente no caso em que o agravo interno for julgado manifestamente improcedente e inadmissível que automaticamente o agravante já vai ser multado. É óbvio que o órgão colegiado deverá analisar caso a caso se naquele caso específico a multa seria aplicável ou não. Então não há uma incidência dessa multa de maneira automática. Mas fato é que essa multa está prevista no Código, e o agravante, ao confeccionar o seu agravo interno, ele precisa tomar cuidado com essa multa. Tá certo? A multa, ela condiciona a interposição de outro recurso. Quer dizer o quê? Se você eventualmente interpor um agravo interno, e esse agravo interno, quando for julgado pelo órgão colegiado, o órgão colegiado entender que o seu agravo interno é manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente e aplicar uma multa contra você, você só poderá recorrer por meio dos recursos excepcionais se você pagar esta multa. Então, se você tiver a obrigação de pagar essa multa, nos casos em que, por exemplo, você não é beneficiário da gratuidade de justiça, se você tiver que pagar essa multa agora, você deverá pagar para poder recorrer daquela decisão. Então, a multa condiciona a interposição de outros recursos. Isso é importante você saber. Caso você seja multado, você não poderá recorrer se não pagar a multa. Uma exceção importante nessa matéria de multa diz respeito às pessoas, às partes que são beneficiadas pela gratuidade de justiça ou a própria fazenda pública. A gente sabe que as pessoas que são beneficiadas pela gratuidade de justiça, essas partes que gozam desse benefício, elas não estão dispensadas de pagar multas processuais. A multa processual irá incidir sim. A única coisa é que a aplicação dessa multa será feita de maneira diferida. No caso do agravo interno, se eventualmente a parte que goza do benefício da gratuidade de justiça ela interpor o recurso e for multada, ela deverá pagar essa multa, mas ela deverá pagar essa multa ao final do processo. Então ela poderá recorrer da decisão do colegiado que aplicou a multa sem recolher essa multa por hora, mas ela não está dispensada
de recolher a multa. Ela simplesmente não sofrerá daquela regra que condiciona a interposição do recurso à aplicação da multa. Ela fará o pagamento ao final, assim como a própria Fazenda Pública também goza desse benefício de pagar a multa ao final do processo. Ok? Muito bem. Como eu prometi no começo do vídeo, eu vou trazer para você também uma situação específica sobre o cabimento desse recurso que muita gente está esquecendo e que ela tem bastante importância de aplicação na prática. Qual é essa hipótese? Nós sabemos que os recursos excepcionais, o recurso excepcional, quando eu falo recurso excepcional, eu estou falando de recurso extraordinário e recurso especial. Nós sabemos que quando nós interpomos esse recurso, nós temos o que é chamado de duplo juízo de admissibilidade. Ou seja, quando você interpõe um recurso especial ou extraordinário, a admissibilidade desse recurso será feita pelo tribunal de origem, pelo tribunal de segundo grau e posteriormente pelo próprio tribunal superior. Então nós temos um duplo juízo de admissibilidade nesses recursos, diferentemente do que nós temos hoje do recurso de apelação. Nós sabemos que o recurso de apelação sofreu uma alteração com relação ao juízo de admissibilidade dele. Hoje, ao interpor o recurso de apelação, o juízo de primeiro grau não faz mais esse juízo de admissibilidade, ele irá exercer o contraditório, chamar a outra parte para responder o recurso e remeterá ao tribunal para julgamento, independentemente de juízo de admissibilidade. Ele não analisa, em regra, os requisitos próprios da admissibilidade do recurso de apelação. Mas os recursos excepcionais nós temos ainda o duplo juízo de admissibilidade. Ao interpor, por exemplo, um recurso especial contra um acórdão do tribunal, nós teremos o primeiro juízo de admissibilidade feito pelo tribunal que prolatou aquela decisão, aquele acórdão. Nesse juízo de admissibilidade, que normalmente é feito pela presidência ou vice-presidência daquele tribunal, aquele órgão poderá inadmitir o processamento do seu recurso, quando ele fará o primeiro juízo de admissibilidade. Se ele entender que o seu recurso especial, no nosso caso, não é admissível, o recurso não irá para o STJ, por exemplo, porque ele foi barrado já no primeiro juízo de admissibilidade. E nós sabemos, nós inclusive vamos ter uma aula sobre isso, nós sabemos que contra esta decisão que o tribunal de origem faz o primeiro juízo de admissibilidade, contra esta decisão caberá o recurso de agravo em recurso especial. No nosso caso, como se trata de recurso especial, é o agravo em recurso especial. Esse agravo irá remeter o seu processo ao Tribunal Superior para que seja analisado pelo Tribunal Superior novamente o juízo de admissibilidade daquele recurso. Muito bem, mas vamos ficar aqui na decisão do tribunal que faz o primeiro juízo de admissibilidade. Dessa decisão eu falei para vocês que cabe o agravo em recurso especial. Mas essa é a regra. O artigo 1030, parágrafo 2º, fala o seguinte para a gente. Olha, da decisão que o tribunal de origem decidir sobre o primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial ou extraordinário, caberá agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, como eu acabei de dizer. Muito bem, essa é a regra. Mas, se essa decisão que inadmitiu o seu recurso especial ou extraordinário, ela tiver um conteúdo específico, que eu já vou trazer para vocês, se ela tiver um conteúdo específico, você não poderá interpor o agravo em recurso especial ou o agravo em recurso extraordinário. Você deverá interpor o agravo interno. E qual é esse conteúdo específico? Vamos supor que, ao fazer o juízo de admissibilidade do seu recurso especial, por exemplo, o tribunal de origem diz que o acórdão que você está recorrendo está em conformidade com o entendimento do STJ tido em recurso especial repetitivo. Ou seja, o STJ já decidiu em recurso repetitivo a mesma matéria que o acórdão decidiu e negou provimento ao seu recurso. Você então estaria tentando levar para o STJ uma impugnação ao acórdão que está em consonância com o entendimento do STJ. Se você tentar fazer isso e o tribunal de origem inadmitir o seu recurso porque você está recorrendo
contra uma decisão que está decidindo da mesma forma que o STJ em série de recurso repetitivo, se esse for o conteúdo da decisão que inadmitiu o seu recurso especial, o recurso cabível será o agravo interno e não o agravo em recurso especial. O mesmo caso, por exemplo, é se o juízo de admissibilidade que o tribunal de origem fizer mandar tratar sobre o sobrestamento do seu recurso, mandar sobrestar o processamento do seu recurso, porque a matéria que você está querendo decidir está pendente de análise pelos tribunais superiores, no nosso caso o STJ, está pendente de análise pelo STJ, que irá julgar aquela matéria em recurso especial repetitivo. Se o tribunal de origem mandar sobrestar o seu recurso, desta decisão não cabe agravo em recurso especial, e sim agravo interno. Ou seja, se o juízo de admissibilidade que for feito pelo tribunal de origem tratar sobre o sobrestamento do seu recurso, porque o STJ irá analisar em sede de recurso especial aquela matéria que você está querendo recorrer, ou dizer que o seu recurso não pode ser processado porque você está querendo recorrer de uma decisão que está julgando no mesmo sentido que o STJ ou o STF já decidiu em recurso repetitivo, se o fundamento da decisão que não conheceu do seu recurso excepcional for esse, o recurso cabível é o agravo interno e não o agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. Fique atento, porque essa é uma hipótese importante e os tribunais já têm entendimento de que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade nestas situações. Você então o seu recurso não será conhecido por violação de um pressuposto de admissibilidade, que é o cabimento do recurso. Você interpôs então o recurso errado e é considerado um erro grosseiro, porque o artigo 1030, parágrafo 2º, expressamente fala que cabe agravo interno. Tudo bem? Se fez sentido para você essa aula, eu peço então que você já dê um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e eu agradeço a sua atenção e espero você no próximo vídeo.